Antes de entrar nos assuntos e ferroadas principais desse vídeo, vamos às benfeitorias do governo Bolsonaro. Meus amigos zangões e abelhinhas, estas são as ferroadas de hoje. Renan Calheiros e seus processos envergonham o Congresso Nacional. E por falar em vergonha, você sabe quem é, né? O primo do Davi Alcolumbre, o Isaac Alcolumbre. Pois é, o primo do Isaac Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, que é acusado em uma super rachada de 2 milhões de reais. Será que o Batoré é esperto que nem o seu primo Isaac? Esperto é quem o soltou. O ex-condenado, que foi condenado como ladrão e descondenado pelo glorioso STF, o Lula comemorou 76 anos. Iremos relembrar um pouquitinho da sua trajetória magnificente. Mas antes, nos vídeos anteriores a esse, tenho mostrado o que o governo do presidente Bolsonaro, o governo federal, vem fazendo de bom. E isso em apenas 1000 dias. Em apenas 1000 dias, o que em 30 anos de FHC, PT do Lula lá e Dilma, não fizeram nem sequer 1/5 do que o Bolsonaro já realizou. No vídeo passado, mostramos as benfeitorias no estado do Acre. Hoje eu vou te mostrar os 1000 dias de governo federal em Rondônia. Vamos lá. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Rondônia. Que o digam as mais de 8.000 famílias que agora têm uma casa própria e os mais de 13.800 homens e mulheres do campo que conquistaram o título de suas terras. E olha essa ponte maceta no Rio Madeira, é a Ponte Abunã, na BR-364, que estava parada desde 2014. Ela foi boa que só para o nosso povo, que agora não precisa mais gastar dinheiro com as balsas. Isso sem falar na facilidade de distribuir nossos produtos para o outro lado do rio. O governo federal já investiu 2,4 milhões para deixar nossos estudantes super conectados com o mundo, além de levar 410 pontos de Wi-Fi Brasil para diversas cidades aqui do estado. E os galerosos aqui de Rondônia não tiveram vida fácil com as nossas forças de segurança federais. Foram apreendidas 2 toneladas de maconha e 4 de cocaína. Nossas forças armadas foram firmes no combate aos incêndios e desmatamento e tiveram apoio de vários órgãos federais. E durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou mais de 1,8 bilhão para investir na saúde aqui no estado e garantiu vacinas para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 610 mil rondonienses em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o BEM salvou o emprego de mais de 40 mil rondonienses. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Me explica por quê? Me explica por quê? Porque eu não entendo. Pelo amor de Deus, me explica como é que esse senador ainda não foi preso. O que tem na gaveta que tanto protege o Renan Calheiros? A Polícia Federal quer mais tempo para investigar o Renan Calheiros. Para quê? Para acumular mais um processo na gaveta protetora do glorioso e magnificente STF? Isso é piada pronta. Mas me disse se não era uma aposta ganha que o Isaac Alcolumbre ia ser livrado. Suspeito de envolvimento no narcotráfico. Não estava na cara que ele ia ser livrado? O desembargador Cândido Arthur Ribeira Filho, do Tribunal
Regional Federal da Primeira Região deferiu liminar para revogar a prisão preventiva do ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre. O empresário foi preso em 20 de outubro na Operação Vicari da Polícia Federal. Assim noticiou a revista digital Oeste. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Na decisão, o desembargador considera não haver evidência de que as condutas atribuídas ao empresário voltem a acontecer. Que bonitinho! Para tudo, cara! Que bonitinho! Não há evidências que as condutas atribuídas ao empresário voltem a acontecer. Então o desembargador deu uns tapinhas na bundinha dele e fez ele prometer que não vai mais deixar o aviãozinho dos traficantes pousar no seu aeródromo e mandou o Isaac de castigo para casa. Como diz o Xandão, a justiça não é tola. Não, não é tola. Ela é muito esperta. O desembargador Ribeiro Filho destaca que não há no inquérito conversa direta entre Isaac e os traficantes. Mas que o nome do ex-deputado primo do Davi Alcolumbre aparece na investigação por ele ser o dono do aeródromo. Você entendeu? O nome do Isaac só aparece porque ele é o dono do aeroporto onde pousam os aviões do narcotráfico. Você entendeu? Eu não sei de nada. O aeroporto é meu, os aviões não. O senador Davi Alcolumbre, tadinho, coitadinho, tá sendo perseguidinho. Tá sendo perseguidinho, é? O Davi, o touro sentado, na sabatina do André Mendonça, foi acusado de rachadinha, de roubar dinheiro público, explorando mulheres que eram empregadas por ele. Essas mulheres, elas eram funcionárias em dificuldades financeiras. Dos 130 mil reais que são destinados ao gabinete do senador Alcolumbre, 130 mil reais que dá para contratar até 70 assessores sem vínculo empregatício. É assim que funciona o esquema. Isso é normal. O esquema da rachada funciona assim, ó. Eles têm mais ou menos uns 16 mil reais para pagar em salários. As funcionárias recebem por volta de uns 1.400 reais, quando muito. E ele embolsa o que sobra, 14, 15 mil reais de cada uma das recrutadas escolhidas para sustentá-lo. As 6 mulheres foram contratadas, mas nunca trabalharam. Tinham vencimentos que variavam de 4 mil a 14 mil reais por mês, mas não recebiam esse dinheiro de forma integral. Davi Alcolumbre empregou em seu gabinete mulheres cuja única função era servir como instrumento de um conhecido mecanismo de desvio de recursos públicos. Admitidas, elas abriam uma conta no banco, entregavam o cartão e a senha a uma pessoa de confiança do senador e, em troca, ganhavam uma pequena gratificação. Salários, benefícios e verbas rescisórias a que elas tinham direito nunca as receberam. Recrutadas escolhidas para sustentá-lo. Isso aí tem nome. Essa profissão tem nome. Lula comemora 76 anos. Alguém bem que poderia dar um presente para ele, a cidadania chinesa e uma passagem só de ida para a China. O que você acha disso? Mas sabe por que ele não iria aceitar esse presente de aniversário? Porque se o Comitê Permanente Chinês pega o corrupto, ele vai para o paredão. O Lula e seus asseclas são viciados em corrupção. Então a China não é opção para ele. Cuba e Venezuela já não tem mais o que roubar. Então também não é opção para ele. Que presente o quê? Esse marginal já se presenteou o suficiente. Vamos nós nos presentear com a deputada pelo PSL, a Carol de Tone. A Carol de Tone que detonou essa coisa ruim que é o Lula. Aqui a gente fala muito do PT... tentando desmerecer o governo Bolsonaro, que, ao contrário do governo petista, é sim um governo honesto, que, ao contrário do ex-presidente Lula, não rouba e não deixa roubar. E vamos lembrar então, vamos aproveitar essa data para lembrar dessa herança maldita do PT, né? Um desânimo geral assolava a nação brasileira, porque o PT instalou não só a corrupção econômica,
começando aí pelo mensalão, que era um sistema de compra de votos aqui dentro do Parlamento brasileiro, pagando, mediante propina, os deputados para poder votar as matérias. O Petrolão, que foi o uso da Petrobras para desvio de dinheiro para os seus sectários, foram aí prejuízos que a Lava Jato demonstrou da ordem de 42 bilhões de reais. Fora o escândalo do Petrolão, tiveram os fundos de pensão, que pouco é mencionado também, né? Nos fundos de pensão, nós tivemos aí, só da Postales do Correio, um rombo de 5 bilhões. Fundos de pensão da Petrobras, da Petros, rombo de 20 bilhões, que poucas pessoas comentam desse rombo do PT. Fundo de pensão do Banco do Brasil, da Previ, um rombo de 13 bilhões de reais. Fundos da Caixa Econômica Federal, FUNCEF, rombo de 12 bilhões de reais. Fora também os fundos de pensão, nós tivemos aí a CPI do BNDES, que a imprensa brasileira pouco noticiou, que tramitou nessa casa. Tivemos vários parlamentares da nossa base que ajudaram na CPI do BNDES, que desvelou para a sociedade brasileira mais de 500 bilhões em rombo do dinheiro do povo brasileiro, que era largado a fundo perdido para outras nações da América Latina, para Cuba, para a Venezuela, mais de $1 bilhão em obras, para Cuba mais de 650 milhões de dólares, dos estádios bilionários que o PT construiu, poderiam ter sido construídos UTIs para ser utilizada quando deu a pandemia, mas não, em vez de investir em saúde, investiam em estádios. Essa porcaria quer voltar. Para o Brasil. Olhem bem para Cuba, para a Venezuela, para a ditadura chinesa. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.